Boa noite, colegas, tudo bom com vocês? Esse é o último vídeo, né, do nosso curso, então, de Tesauros. O curso acaba nesse vídeo, né? É hoje para vocês, seja o dia que vocês estiverem assistindo ao vídeo, né? E o objetivo deste vídeo é aquele passo a passo que eu havia prometido de como é que eu estruturei a árvore uma árvore do STH, né, do Tesauros. Então, o que aconteceu? A gente puxou lá do STH listas, né, das árvores que ainda precisam de estruturação, tá? Ainda algumas árvores precisam. A gente estruturou quase todas, eu acho que agora só faltam 4 árvores, que é a maior, que é a administração pública, finanças públicas, não, acho que são só 3, e saúde pública, são só essas 3. Administração pública, finanças públicas e saúde pública. Dos 23 temas, tá bom? Dos 23 temas. Porque a gente dividiu as outras árvores entre os bibliotecários da GDI e a gente já tinha também organizado algumas árvores, né? Antes de iniciar esse trabalho ano passado. E eu tirei os termos, né, lá do STH, daquele jeito que eu mostrei para vocês, né, gerando aqueles relatórios daqueles arquivos CSV, que eu mostrei no vídeo anterior, quando eu mostrei como é que a gente usa o STH. Então, eu resolvi pegar a árvore de administração, que era uma árvore grande, que ela nem entrou para a divisão dos bibliotecários, porque era muitos termos. A gente pegou as árvores que tinham menos de 100 termos. Essa daqui, deixa eu ver quantos termos tem, que eu vou contar. Mas eu lembro que era muito termo. Deixa eu ver aqui, acho que conta aqui, né? Olha, eram 311 termos. Era termo pra cacete. Bom, então eu peguei essa lista aqui, uma lista nem tá em ordem alfabética, né? Tá, bom, uma lista aqui com os nomes, tem um nome de curso, tá vendo? Eu peguei essa lista para organizar. E como é que eu fiz? Primeiro, eu tentei organizar aqui de como que eu fiz, mas na verdade eu não guardei um histórico, né? Eu fui fazendo tudo no mesmo arquivo e o arquivo foi transformando. Depois eu pensei, nossa, eu podia ter guardado isso, né? Até para criar uma metodologia e tal. Depois mostrar essa metodologia como eu estou fazendo agora no vídeo. Mas eu não pensei nisso na época. Mas eu tentei simular aqui, pegar uns recortes, usar aquele histórico lá do Google Drive. Ele ajuda também a gente pegar a evolução do arquivo. Então deu para poder montar alguma coisa aqui para mostrar a vocês. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi, eu tirei esses nomes todos de cursos que estão aqui, ó. Química, viu? Tecnologia, de gestão. Eu peguei tudo que era nome de curso e joguei dentro de uma classe que tem dentro de personalidade chamada nomes. E lá eu criei uma classe chamada nome de curso e joguei tudo lá dentro. E aí já deu uma limpada boa, saíram pelo menos uns 80 termos dessa lista aqui. Aí depois eu vim e comecei a fazer o quê? Eu pesquisei todos os termos da área de educação no SNJ e no MAT. Por quê? Eu já separava os termos que eram muito, tinham poucos documentos indexados por eles, né? Esses que tinham muito poucos, se eu notasse que existia algum sinônimo, por exemplo, educação integrada, só tem um em um, mas eu percebi que ele podia ser considerado sinônimo de um outro termo, aí eu colocava ele como não autorizado, tá?
escolhi o mais usado. Se ele fosse, no meu entendimento, assim, o mais comum, eu colocava ele como o autorizado. E fui fazendo isso. E paralelamente a esse serviço, e depois que eu terminei de pesquisar nos dois, eu comecei a procurar na internet dicionários e outros tesauros sobre educação para dar uma olhada de como é que esses termos estavam estruturados lá. Se esse termo era considerado nesses tesauros autorizado, se ele era não autorizado, para já me dar um parâmetro, para eu não ficar precisando ficar decidindo isso sozinho. E eu achei muita coisa. Eu pesquisei em 3 tesauros basicamente. Eu pesquisei no tesauros do INEP, que é o instituto que é vinculado ao Ministério da Educação. É um tesauros voltado para a educação, só tem termos de educação nele. Eu pesquisei também no VCB, que aí não é só um tesauro sobre educação, mas ele é muito parecido com o nosso, porque ele é um tesauro jurídico e tinha quase todos os termos de educação lá. Eu pesquisei também na Biblioteca Nacional, achei muito termos, apesar de que a Biblioteca Nacional organiza a informação um pouco diferente do jeito que a gente organiza aqui, mas já me deu um parâmetro bom, me ajudou bastante. E eu usei também o portal de políticas públicas da Assembleia mesmo, que é aquela árvore que está lá no STH, que eu mostrei no vídeo anterior. Olhei lá como é que eles estavam organizando a informação, porque eles foram elaborados com essa árvore de educação da políticas públicas. Ela foi elaborada por consultores da área de educação, com a ajuda de profissionais da UFMG também vinculados à área de educação, porque eles chamaram profissionais das áreas dos temas para poder organizar, ajudar o pessoal das políticas públicas a organizar a árvore deles. Então eu usei isso tudo e olhava como é que eles tinham tratado o termo lá. Eles consideraram o termo autorizado, não tinha o termo, ou tinha um termo que era parecido, né? E aí eu, por exemplo, em ensino particular, lá estava educação particular, ou outra coisa parecida, né? Escola particular, ensino particular, educação particular. Então eu já começava a prestar atenção nesses termos e pensar assim, olha, isso aqui tudo pode ser sinônimo às vezes. Depois eu preciso checar, né? E aí eu checava nas definições que eu achava nesses tesauros aqui, porque eu, propriamente dito, eu não achei um dicionário de educação muito bom. Então vocês vão ver lá que todas as minhas definições, quase todas as definições, eu peguei de tesauros, peguei desses tesauros aqui, tá? Bom, depois que eu fiz isso, eu comecei a organizar os termos, né? Na verdade aqui eu tirei depois que eu tinha feito isso aqui, eu organizei, mas eu estava com esse guia, que era a pesquisa que eu tinha feito, mas eu não consegui achar esse histórico, eu simplesmente perdi, porque depois que eu terminei de fazer essa lista aqui, e para mandar o arquivo para o Nilson, para o comitê gestor, eu apaguei os não autorizados, então eu não tenho mais salvo a original que eu tinha feito. Mas o que eu fiz aqui? Eu comecei a hierarquizar, de acordo com as definições que eu estava encontrando para os termos lá nos tesauros. Eu não procurei aqui em copiar a definição, não, tá? Padronizar, colocar a fonte no final, nada disso. Eu estava preocupado aqui em entender o que era o assunto do termo. É isso que eu estava preocupado. Então eu entendi, às vezes eu fazia uma anotação simples aqui, para poder, se o termo fosse uma coisa muito diferente do que o termo representa, ou eu poderia me enganar com relação à definição do termo, eu achava que o termo era uma coisa e na verdade a definição dele era outra, né? E comecei a fazer isso, eu comecei a incluir os não autorizados entre os termos do próprio tesauros.
é isso, eu fui lá e vi que eu tenho ensino particular e tenho educação particular também. E aí eu vi que um tesaurus, né, esse educação particular é não autorizado de ensino particular. Eu já, de cara, já fui fazendo, e eu já fui fazendo isso com os outros termos, tá vendo? Ensino público estadual, educação pública estadual. Na verdade, alguns, para falar a verdade, eu nem pesquisei. Eu olhava e falava assim, isso aqui só pode ser não autorizado desse. Isso aqui está muito sinônimo, né? Mesmo se não for sinônimo, a gente dificilmente vai diferenciar isso na hora de indexar, né? Para eu conseguir diferenciar, se tiver diferença entre ensino público estadual e educação pública estadual, eu teria que ser muito entendido, eu acho, de educação para conseguir diferenciar isso. Não vai ser o caso aqui. Nosso tesauro não é sobre educação, né? Então, nosso tesauro é sobre os assuntos em que a legislação pode tratar, né? Por isso ele tem que ser um pouquinho mais abrangente, ele não pode ser tão específico assim, né? E aí eu fui começando a montar essa estrutura, o que eu achava que era não autorizado e os que eu ficava com dúvida. Aliás, eu quase sempre pesquisava, dava uma olhada nos tesauros, via como é que eles estavam organizando. Mas o que eu fiz? Eu primeiro fui no senso comum mesmo, sabe? Fui organizando como um senso comum do que eu achava e depois pesquisava nos tesauros o que eu achava que era o que era o autorizado. Às vezes eu achava, por exemplo, eu tinha colocado, sei lá, ensino primário como autorizado aqui, mas eu tinha agrupado esse conjuntinho aqui já que eu achava que era sinônimo. E quando eu ia lá no INEP, eu via, não, olha só, eles colocaram educação infantil como autorizado e o ensino primário não autorizado. E aí, legal, o problema é que eu perdi aqui os números. Depois eu olhava os números aqui e via, olha, realmente está sendo mais usada educação infantil do que ensino primário nos nossos bancos. Então vale a pena eu incluir esse aqui como autorizado e este daqui como não autorizado, né? E ia fazendo isso. E sempre me orientando, validando a minha estrutura com os vocabulários controlados, quando eles me ajudavam, né? De outras áreas. Fui fazendo isso e já fui trazendo termos de outros vocabulários, tá vendo? Ó, esse aqui eu consegui reunir ensino particular e ensino público com esse termo que eu peguei lá no VCB, que eu achei essa estrutura pronta. Nossa, perfeito, já construiu uma estruturinha aqui para mim e eu depois deslanchei, né? Aqui aconteceu a mesma coisa, nosso tesauro tem educação para adultos, educação profissional, educação especial, e aí eu vi lá, olha só que legal, tem lá na árvore de políticas públicas, que é o portal de políticas públicas, tá? Que é o da Assembleia, criado por essa comissão que eu comentei aqui, né? De consultores da LMG e professores da UFMG. Achei modalidades de educação e todas essas modalidades lá dentro. Falei, perfeito, eu vou fazer isso, eu vou agrupar tudo aqui. E fui trazendo, olha, trouxe esse não autorizado, que é educação de jovens e adultos, da árvore deles também, como não autorizado. Quanto mais eu incluir não autorizados aqui, melhor fica a minha recuperação, né? Porque mais pontos de acesso eu vou permitir para os usuários, né? Eu vou dar mais possibilidades para que os usuários sejam criativos na hora de fazer a busca e conseguir recuperar a informação, né? E fui trazendo outros, trouxe esse daqui do VCB, a educação quilombola, e foi fazendo, né? Achei aqui, ó, procedimentos escolares lá no VCB que eu consegui reunir exame escolar, matrícula, trancamento, evasão, aula, né? E por aí vai. Bom, depois que eu fiz isso, né? Aí eu incluí, né, termos não autorizados de outros vocabulários, porque é sempre bom você trazer termos não autorizados, né? É ótimo. Por exemplo, pesquisei lá educação infantil e achei 4 termos não autorizados, por exemplo, em outro vocabulário, que não tem no STH. Não tem problema, a gente pode criar, tá? E também incluir termos autorizados de outros vocabulários quando eu achei que eram pertinentes, quando eu achei que eu já tinha visto documentos tratando desse assunto, mas a gente não tinha um assunto,
né? E a gente tinha que fazer uma ginástica para poder representar aquele assunto. Então eu fui trazendo os termos. Bom, depois que eu fiz isso, né, eu comecei a definir os termos. Eu fui definir todos os termos autorizados, aí os que eu tinha separado como autorizados, e conferir a definição dos não autorizados, que eu já tinha feito isso antes, né? Mas aí dá mais uma conferida quando você acha, né? Se houver dúvidas nas relações que você construiu, nas relações de equivalência que você construiu, se você está em dúvida se realmente aqueles termos são equivalentes, né? Se eles podem ser considerados equivalentes. Mas eu já colocava a definição embaixo daquela estrutura com os não autorizados aqui. Eu não consegui reproduzir. Mas na verdade o que eu estava fazendo é já montando o verbete. Tá? O próximo aqui, ó, eu vou mostrar como que já estava ficando na prática. Que, tá vendo? Ó, eu na verdade incluí aqui, ó. Aí eu já tinha mais ou menos essa estrutura já pronta. Com o termo, com o não autorizado e a definição. E aí o que eu já tinha na prática? Aí o próximo passo era preencher o verbete completo, porque eu já tinha uma parte desse verbete já construída. Então o que eu já tinha? Eu já tinha definição, o termo não autorizado, né, os sinônimos, as remissivas, e tinha o termo geral e eu tinha o termo específico já. Eu só não tinha listado ele aqui, ó, porque eles estavam hierarquizados lá. Aqui, como era uma lista, vai ser uma lista mais ou menos alfabética, aí eu tive que trazer ele como termo mesmo, tá vendo? A educação tá dentro do tema, né? E aí já comecei a incluir e transformei o que? Os que estavam lá dentro de educação recuados, eu já alinhei aqui e coloquei o TE na frente para indicar que eles são termos específicos do educação, tá? Incluí também aqui, ó, as notas históricas e notas explicativas, observando as que já existiam no Tesaurus. Tem muita nota lá e vale a pena dar uma conferida, se vale a pena incluí-la ou não. Não é incluir cegamente, não, porque tem muita coisa equivocada, muita coisa errada. E também não tinha esse olhar, né, que a gente está tendo agora, porque vocês vão notar quando começarem a estruturar, tem muitos sinônimos, mas muito mesmo, muito, porque o Tesaurus na época tinha uma concepção, as pessoas que trabalhavam com Tesaurus tinham uma concepção de que apareceu o termo no documento jurídico, ele tinha que ser autorizado, né, mesmo se ele fosse sinônimo de outro que já existisse, como se ele ter aparecido no documento jurídico fosse uma coisa tão poderosa, mas tão poderosa que um termo que foi usado num documento jurídico não poderia ser não autorizado, né? E isso permitiu a criação de vários termos sinônimos no Tesaurus, vários termos. Bom, e depois incluir os termos relacionados, também observando as relações que já existem lá no STH. E aí ficou assim, ó, tá vendo que aqui, olha só, eu já tenho uma listinha que eu consegui resgatar. Foi a última quase que eu trabalhei, né? Que eu tinha os não autorizados aqui, ó, eu tinha com a relação da pesquisa que eu fiz nos bancos. Tá vendo que aqui ensino é muito usado, mas educação é mais, né? E aí eu resolvi anular ensino, né? E os outros são pouquíssimo usados, né? E aí eu listei aqui. Então o que eu fiz? Eu montei um verbete mesmo, com o termo, depois vem a definição, as remissivas, né? Os termos não autorizados, nota histórica, né? Ele já existia lá, ele veio do ICMG, né? Esse termo ele veio lá do Tesaurus do Senado, do TES. Não incluí nota explicativa porque eu achei que não era necessário. Termo geral, tema, ele está, né, imediatamente depois o tema e os termos específicos dele. E depois os termos relacionados, com uma dúvida aqui no trabalho educativo, se realmente eu posso fazer. Eu não tenho certeza se esse trabalho educativo pode ser realmente termo relacionado de educação.
provavelmente não consegui validar isso nos tesauros que eu consultei, e eu coloquei aqui um ponto de interrogação para perguntar, né, ao comitê gestor, se o comitê gestor acha que realmente deva ser termo relacionado ou não, né? E aí é o seguinte, comecei aqui educação, que é o primeiro nível, né? Ele tem as suas categorias de termo específico aqui, ó, né? Aí eu vou começar a abrir cada termo específico desse. Comecei com rede escolar. Aí eu vou abrir o rede escolar. Vou aqui, ó, definição, mesma coisa. Os termos não autorizados. Esse curioso aqui que eu já coloquei, já existia. Rede oficial de ensino, mas eu não coloquei o número de ocorrências na base. Rede de ensino que eu peguei do INEP. INEP. Rede de educação, esses aqui já tinham e eu coloquei como não autorizados. Nota histórica, nota explicativa, termo geral, educação, né? E aqui tem dois TE, né? Dois termos termos específicos. E aí os termos relacionados aqui. E aí o próximo termo vai ser esse daqui, ó, porque eu vou abrir ele todo. Aí o próximo eu coloquei aqui, ó, ensino particular, tá vendo? Depois eu vou trazer o verbete do ensino público. E aí eu concluí o rede escolar. E já posso partir para o próximo aqui, ó, que é a educação básica. E aí eu vou fazendo todos os verbetes da educação básica, né? Aí aqui o ensino particular, mesma coisa, definição, os não autorizados. Trouxe muito não autorizado do INEP, tá vendo? Eu tive essa sorte que tinha um tesauro de educação, né? Ajuda bastante. Não achei que também não incluí nota histórica, achei que não tinha necessidade. Rede escolar, não tem termo específico, né? Parou ali nele. E os termos relacionados. Depois ensino público, mesma coisa, eu trouxe uma pancada também do INEP, bastante, né? E um aqui do VCB. E alguns que eu já tinha no nosso tesauros, tá vendo? Pouquíssimos registros. Tá vendo? O ensino público eu tinha no NJ 273. Na educação pública, 19. Por isso que eu anulei a educação pública. Termo geral e os termos específicos. Aí eu vou ter que abrir cada um desses aqui antes de partir para o próximo verbete, né? Do termo geral de educação, ou do termo específico de educação. E por aí eu fui. Fui até terminar essa lista toda, né? Bom, e aí no final do trabalho, o que eu entreguei para o comitê gestor? Foi esse relatório que a gente chama aqui de ficha técnica, tá? Aí eu coloco aqui o tema educação e ele tem 4 blocos de informação que eu devo organizar. A primeira aqui é montar a árvore temática proposta de forma a refletir a relação hierárquica, né, generalidade e especificidade entre os termos autorizados. Então, é a relação hierárquica. E aí eu pus aqui minha relação hierárquica com a quantidade de termos que eu pesquisei nos bancos, até para facilitar aos bibliotecários o julgamento se vale a pena deixar o termo ou não, né? Ajuda na hora do bibliotecário do comitê gestor avaliar. Os que eu trouxe de outros vocabulários não tem como, eles não vão ter registro nos nossos bancos, né? Mas eu coloquei aqui, ó, criado e a fonte que eu usei para criar, né? Aqui eu criei muito usando a árvore de políticas públicas, tá vendo? Aqui eu incluí, ó, uma sigla, porque não tinha, a gente tinha um termo, mas termo sem a sigla. Eu coloquei aqui, eu incluí a sigla, né? VCB, aí que esse termo aqui eu achei tanto no VCB quanto no INEP, né? E por aí vai. E aí eu montei a árvore toda, essa é a estrutura, né? Então daqueles termos todos lá, 300 e cacetada que vocês viram, autorizados mesmo, ficaram pouquíssimos, tá vendo, ó? Eu anulei quase todos os termos. Deixa eu ver aqui, eu nem tinha feito isso. O que sobrou de autorizado? Eu vou contar aqui, por mera curiosidade, nem tinha feito isso, deixa eu ver. Ai, não, como é que eu vou... Esse aqui.
Ai, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque está recuado, né? Ele não vai contar do jeito que eu quero. Eu teria que agrupar, eu teria que tirar os espaços aqui. Não vou fazer isso não, mas eles são poucos. Tá vendo que eu acho que não deve ter, sei lá, deve ter uns 30 termos, né? De 330, muito pouco, né? Realmente. É aquela coisa que eu falei, eles iam criando termos sem critério antes, né? Sem analisar se havia realmente necessidade de criar o termo e se precisava ter um sinônimo no lugar, né? É lógico que eu tirei muitos também que eram nomes de curso, que eu mandei em nomes, mas mesmo assim é muito termo. Bom, aí o segundo é incluir o verbete completo, né? Então, para cada termo da árvore proposta acima, listar as relações de equivalência, usado por ou usado para e termos não autorizados, as relações hierárquicas, termo geral e termo específico, e as relações associativas, termo relacionados, incluindo todas as notas pertinentes, né? E aí eu pus aquele verbete que eu já tinha mostrado para vocês, eu já estava com o verbete pronto, eu só listei ele aqui. Na verdade, quando eu comecei a montar os verbetes, que esses aqui, ó, eu não montei o verbete debaixo da estrutura não, na verdade eu refiz, eu preservei isso daqui que eu já tinha feito, do original, e comecei a fazer o verbete em outro documento. Porque depois o que eu fiz? Para montar esse verbete aqui, eu só excluí os não autorizados. Os vermelhinhos que eu tinha colocado aqui, que era daquela lista anterior, dessa lista aqui, ó. Eu vim aqui e só apagava esses aqui, tá vendo? Vim aqui e apagava. Depois eu apaguei isso aqui, essas referências que eu tinha feito para mim. E pronto, tava com essa lista pronta já. Não é aqui, ó. Bom, e aí eu fui fazendo os verbetes. Aliás, fiz os verbetes, não, só listei eles aqui, que eles já estavam prontos, tá vendo? Bom, aí o próximo é o item 3, aí são muitos, porque, né, são 30 verbetes que tem que criar aqui, né? Talvez tenha uns 40 verbetes, não sei, porque aqui tem 54 páginas, tem mais ou menos um verbete por página, porque os verbetes são grandes, tá vendo? Talvez uns 60 termos, não sei, eu queria contar. Bom, depois vem aqui, ó, listar se houver os termos que sugerem excluir do tesaurus ou tornar não válidos, né? Que não válidos depois seriam avaliados pelo comitê gestor, né? Bom, pouquíssimos, tá vendo? Ó? Pouquíssimos que eu estou sugerindo excluir. Ensino emendativo, regência de áreas de estudo, por aí vai, né? Este aqui é o curso volante, eu não achei nada, olha que curioso, nem no MART nem no IJ, né? Eu nem achei o que significa, para falar a verdade, não achei nenhum tesaurus, não achei nada, assim, curso volante, nem na internet eu achei jogando, né? Aí eu coloquei aqui, eu nem sei onde poderia ser colocado como não autorizado, né? Então, como não tem lugar nenhum, nunca foi usado, não tem porquê. E se listar se houver os termos que sugerem mover para outras áreas temáticas, indicando-as. Aí eu sugeri mover 2 termos para a administração pública, que é graduação militar e magistério superior, que são carreiras, dá a intenção de que é um curso, né, de graduação, mas não é, e aqui também não é um curso de magistério, né, é o nome do cargo, é o nome da carreira. E lugar. Campus avançado, eu resolvi sugerir mudar para lugar, onde estão todos os outros lugares. E é isso. Foi isso que eu fiz. E importante, isso aqui não está no STH, né? No STH está uma lista bagunçada, zoneada lá ainda, com aqueles 300 termos, tá? Então, a ideia era que a gente submetesse essa ficha para o comitê gestor. O comitê gestor ia sugerir alterações, depois das alterações ela estaria aprovada e só depois a gente incluiria no STH.
Isso não se mostrou prático porque as reuniões são muito morosas e a gente não chega a consensos nas reuniões. Então a gente resolveu pegar as fichas e já incluir direto no STH, sem passar pela validação do comitê gestor. A gente, igual eu falei, tem essas fichas técnicas que o pessoal já montou, que são 10 áreas, para a gente incluir. Então, eu acho que a gente pode combinar assim, depois que vocês assistirem as aulas, né, os vídeos todos dos cursos, vocês me avisam, falam, ok, já assisti e tal, e eu começo a passar para vocês essas fichas, para que vocês incluam essas fichas no STH, para pegar prática até em editar, mexer no programa mesmo, né? Sem precisar, vamos assim dizer, pensar em estruturar os termos ainda, só para pegar agilidade no STH, no uso da ferramenta. Né? Depois que a gente incluir todas essas áreas, todas as árvores que os bibliotecários organizaram, a gente passa a atacar essas árvores que ainda precisam ser organizadas. A gente vê como é que a gente vai dividir, né? E a gente estuda aí para que a gente consiga estruturar o Tesaurus, né? Esse ano é um ano tranquilo, vai sair pouca coisa do dia a dia. O ano que vem provavelmente vai sair menos ainda, porque é ano de eleição, aí sai pouquíssima coisa. Então a gente pode aproveitar esses 2 anos para tentar dar uma acelerada no Tesaurus. Mas de qualquer forma, acho que a gente pode combinar assim. Vocês terminando o curso, né, essa sequência de vídeos, vocês me avisam, a gente marca uma reunião para a gente até poder tirar algumas dúvidas, se ficou alguma dúvida ainda com relação ao Tesaurus, e a gente dividir essas fichas, né, passar essas fichas para vocês. Eu vou entrar nessa divisão também vou incluir alguma dessas fichas lá no STH. Aí a gente inclui e depois a gente passa para essa etapa que é a gente estruturar o que está faltando de tema, porque aí a gente fecharia a classe tema, mas ainda tem as outras classes que a gente ainda precisa mexer, né? Então, mas pelo menos tema, a princípio eu acho que nesses 2 anos, se sair pouca coisa, claro, a gente consegue estruturar, eu acho que dá, né? E aí a gente amarra algumas coisas, por exemplo, a gente vai colocar todos os termos como aguardando validação, a gente vai colocá-los como concluídos, a gente vai deixar como pendente, ou a gente vai colocar como... Eles não devem ser termos candidatos, né? Embora a gente tenha mexido neles, né? Mexeu neles, ele era autorizado, mas à medida que nós transformamos eles em outras coisas, a gente teria que mudar o status deles para candidato e aguardar a validação do comitê gestor para transformá-los em aprovados de novo. A gente pode decidir isso em reunião, o que for mais prático, tá? E menos esforço, porque se a gente coloca alguma pendência com relação às definições do termo, né? A estrutura do termo, aos parâmetros do termo, para depois voltar, depois de uma reunião do comitê gestor validando, para depois a gente voltar e editar tudo, talvez não vale a pena, seja muito trabalho, né, que a gente podia desperdiçar, que a gente podia estar fazendo outra coisa. Talvez nessa parte de estruturação a gente já deixa o Tesaurus redondo, sem precisar mudar parâmetro nenhum. A validação do comitê gestor pode acontecer do mesmo jeito, eles pedindo que a gente altere algum termo, a gente vai lá pontualmente, altera só o termo que eles pediram, sem precisar mexer em tudo, né? E a partir do momento que a gente já está com o Tesaurus estruturado, todo estruturado, aí sim a gente entra nessa dinâmica que a norma define, né? Aí a gente vai mexer em algum termo, transforma ele em candidato, inclui um termo novo, candidato. Então, pensando em excluir algum termo, coloca ele não válido, realiza a reunião, resolve essas pendências e acerta o Tesaurus e a gente entra no ritmo, né? Mas antes disso, acho que não. Acho que a gente deve pôr o pau para quebrar mesmo, já colocar ele redondo do jeito que a gente acha que deve ser
e espera só o comitê gestor apontar alguma coisa e arruma pontualmente, tá? E outra coisa, eu vou tentar, vou conversar com o Nilson para que ver a possibilidade de transformar às vezes esse curso, em vez dele ser um treinamento em serviço, transformar ele em curso mesmo na escola. Porque aí vocês iam ganhar 15 pontos, né, na carreira e não precisariam, eu acho, fazer mais curso esse ano. Pelo menos quem fez o curso do Semi-Simple, né? Aquele programinha de edição de site, eu acho que a gente ganhou 15, com esse curso aí a gente ganharia 15, não precisaria mais fazer curso esse ano. Eu vou conversar com o Nilson a respeito, até para poder abrir para os outros bibliotecários do comitê gestor também, né? Até para a galera dar como é que fala a palavra? Dá uma refrescada mesmo, né? Dá uma revisada, dá uma relembrada nos conceitos, porque isso aconteceu comigo também, tinha muita coisa que eu já não lembrava, eu precisei estudar para poder montar esse curso. Eu acho que instrumentaliza também a gente para poder mexer nos manuais e até mexer nas nossas políticas de indexação também. Então eu vou conversar com o Nilson e se ele transformar em curso melhor, né? Porque aí ganha-se os 15 pontos. Eu acho que deve ter aí umas 10 horas de aula mais ou menos, porque tem pelo menos 2 vídeos, tem quase 2 horas. São 7 vídeos, né? Mais uns quebrados que os vídeos têm, né? Todos passaram de 1 hora, então somando esses quebrados deve dar umas 10 horas ou coisa próxima disso. Eu vou conversar e dou retorno para vocês. Então é isso, gente. Me despeço. Espero que tenha ajudado, tenha refrescado a memória, o curso tenha resgatado as lembranças da nossa graduação na universidade, que eu fiz graduação já tem aí mais de... Eu acho que eu entrei na universidade esse ano faz 20 anos. Então, que eu formei já deve ter uns 16 anos, né? Não tem muito tempo. Então é isso. Me despeço e até o próximo vídeo, que aí não vai ser sobre tesauros mais, vai ser sobre outro assunto. Até!